Abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas. Lucas, capítulo 24. Quando eu cheguei, eu vi os irmãos cantando o hino e este hino falou ao meu coração. Eu quero ministrar baseado no hino que vocês estavam cantando. Lucas 24 e 49. Pastor, tem algum cronômetro, algum tempo? Lucas capítulo 24, versículo 49. Somente aqueles que já encontrou, digam amém. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Digam comigo, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora de uma forma mais uníssona e mais forte. 1, 2, 3, já. Até que do alto sejais revestidos de poder. Quem diz amém? Meus queridos irmãos, aonde temos passado neste Brasil e alguns outros países, a gente tem visto mais do que nunca e ouvido o clamor da igreja por um avivamento. A igreja clama por um avivamento nesses últimos dias, por um revigoramento espiritual. E a palavra que mais se coaduna com o revigoramento espiritual é a palavra cheios do Espírito. O interessante é que a Bíblia fala de 3 situações em que o crente ele é considerado cheio do Espírito. A primeira situação em que a Bíblia caracteriza um crente cheio do Espírito está em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, onde Paulo diz à igreja em Éfeso: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Dentro deste contexto, ser cheio do Espírito significa estar sob o comando, o controle do Espírito Santo. A ideia de ser cheio do Espírito aqui é de domínio. É o Espírito Santo assumir domínio naquelas áreas aonde existem algumas arestas que precisam ser aparadas, cortadas, para que o Espírito Santo domine completamente a nossa vida. Paulo, ele ensina aos crentes em Éfeso que todos os dias se permitisse ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. Mas a segunda ocasião em que a expressão cheio do Espírito também recebe uma conotação totalmente especial e distinta está em Atos capítulo 13, versículo de número 8 ao versículo de número 11, quando Paulo narra algo interessante, ou Lucas narrou algo interessante que aconteceu nos dias do ministério de Paulo. Ele diz: mas resistia-lhes Elimas, um encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Aqui nós temos um segundo episódio, ou uma segunda situação, em que a palavra cheio do Espírito é colocada, e ela é colocada em distinção
aquela primeira que eu citei de Efésios 5:18. Aqui, ser cheio do Espírito é receber a manifestação, faneroses no grego, a manifestação de um dom do Espírito, de uma capacidade espiritual. Então Paulo, cheio do Espírito, recebeu ali este poder para liberar uma palavra de juízo sobre aquele homem que queria impedir que o procônsul recebesse o evangelho. Mas também existe uma outra situação em que a palavra cheio do Espírito está colocada nas Escrituras. Então a primeira é quando nós nos deixamos ser dominados pelo Espírito. A segunda é quando o Espírito Santo manifesta por meio dos dons um poder sobrenatural através da nossa vida. E a terceira ocasião em que a palavra cheio do Espírito aparece está em Atos capítulo 2, versículo de número 1 ao 4. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. E este som encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um dos que estavam ali. E eles começaram a falar sobrenaturalmente em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que falassem. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Então a terceira ocasião em que a palavra cheio do Espírito aparece nas Escrituras está relacionada diretamente com a manifestação ou com o momento em que o Espírito Santo desceu, operando o grande milagre que Jesus havia prometido aos seus discípulos, confirmando a promessa através do batismo com Espírito Santo. Então o batismo com Espírito Santo é uma das ocasiões em que a Bíblia coloca para aqueles que recebem, que têm essa experiência, a mesma categoria de ser cheio do Espírito Santo. Mas o interessante é que a palavra batismo, do grego baptismo, é uma palavra polissêmica. Embora ela traga uma ideia que era comum no entendimento dos judeus e cristãos do primeiro século, todavia, para nós é preciso analisá-la dentro de cada contexto em que ela é colocada nas Escrituras. A palavra batismo, ela significa mergulhar, submergir, imergir. E o interessante é que esta palavra, ela aparece em diferentes contextos na Escritura Sagrada. O primeiro contexto em que a palavra batismo aparece está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. E aqui eu já quero destacar um tipo de batismo, e quero pelo menos mostrar uns 5 tipos de batismo, para que você entenda que, embora a palavra batismo seja utilizada em ocasiões diferentes, ela tem uma conotação, uma finalidade diferente para cada contexto em que ela foi usada. No capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Os nossos amigos e irmãos cessacionistas, alguns cessacionistas que ainda são irmãos, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo, e confundem-se ele, achando que quando falamos do batismo, do revestimento de poder, nos referimos a este batismo aqui. Quando Jesus, ele falou acerca do batismo, ele já sabia que esta palavra seria utilizada em contextos diferentes. E aqui
Paulo usa a palavra batismo não para se referir ao revestimento de poder, mas à intromissão do crente no corpo de Cristo. O momento em que o crente ele é introjetado por meio da regeneração. O que Paulo está dizendo é: não existe outro meio da pessoa participar da família de Deus, de ser inserido no corpo de Cristo, que não seja por meio da regeneração. E esta regeneração é o meio de se submeter, já que a palavra batismo traz aí o prefixo submergir, também traz a ideia de submeter. Então, quando uma pessoa é batizado no corpo, ele se submete a quê? A Cristo, que é a cabeça. A partir do momento em que você recebe Jesus como Salvador, você não pode desalinhar-se dele como seu Senhor. Não tem como ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. Aquele que salva também é o mesmo que comanda. Aquele que salva é o mesmo que dirige. Aquele que salva é o mesmo que governa. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a pessoa, por meio da regeneração, ele é introduzido, introjetado sobrenaturalmente por meio do Espírito Santo no corpo de Cristo. E Paulo chamou isto de batismo no corpo. Então o primeiro batismo que a Bíblia destaca para a experiência do crente é o batismo no corpo, o batismo da conversão, o batismo da regeneração. O segundo batismo que nós queremos destacar na Bíblia está em Marcos capítulo 1, versículo de número 4. E em Marcos capítulo 1, versículo 4 diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Percebam que a palavra batismo aqui é a mesma palavra no original, baptismo, mas já traz uma ideia diferente. A ideia aqui é cerimonial, lá é uma ideia espiritual, de uma sujeição espiritual. Aqui é de uma sujeição cerimonial. João passou a pregar e dizer, preparando o caminho para o Messias, ele dizia: quem se arrepende dos seus pecados, venham até o Jordão, porque eu irei vos batizar para o arrependimento. E quando ele estava ali batizando e as multidões fluíam em busca de João, no meio da multidão apareceu uma pessoa diferente. Quem era? Era Jesus. E quando João viu que Jesus estava no meio da multidão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João ficou um pouco entusiasmado, ficou um pouco perplexo, porque ele acabou de dar testemunho de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. E como é que ele agora está entrando no Jordão para ser batizado no batismo de arrependimento, visto que ele não tinha pecado? Jesus não tinha pecado. Um dia ele disse: qual de vós me acusa de pecado? E todos emudeceram-se, ninguém tinha o que dizer dele. Quando resolveram falar, então começaram a mostrar que nele não havia pecado. O ladrão que foi convertido na cruz, ele disse: nós estamos aqui porque pelos nossos atos merecemos, mas este aí nenhum mal fez. O centurião disse: este na verdade é o Filho de Deus. O escritor da carta aos Hebreus disse que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Pedro disse: e nele não se achou pecado. Ninguém pôde acusá-lo de pecado. Ele era santo. O anjo que visitou Maria disse assim: o santo que nascerá de ti. Ele já nasceu santo. Ele não precisou de receber uma progressão de santidade como nós precisamos. A nossa santidade, ela caminha em direção ao fim. A santidade de Jesus é absoluta, por dentro e por fora. A nossa progressiva, nós estamos sendo santos, fomos santificados e estamos sendo santos, mas
ele não, ele já nasceu santo, porque nele não tem pecado. Sim, mas se nele não tem pecado, por que ele desceu às águas? João, quando viu aquilo, também ficou perplexo, ele ficou entusiasmado e disse: não, está errado isso, eu deveria ir a ti e tu vens a mim. Eu imagino Jesus rindo para o lado de João e dizendo: João, mas eu tenho que ser descido às águas para que se cumpra toda a justiça. Que justiça? A justiça de que hoje eu me identifico com o pecador, mas depois da minha ressurreição é o pecador que vai se identificar comigo pela minha morte. Esta é a justiça. Eu não desço porque sou pecador, eu desço para me identificar com o pecador, para que depois o pecador se identifique com a minha santidade. Então nós temos aqui batismo no corpo, batismo de João, o terceiro tipo de batismo, batismo cristão. E o batismo cristão seguia um ritual semelhante ao de João. Era nas águas, por imersão, mas com uma conotação diferente e com um detalhe na cerimônia. É que no batismo cristão, Jesus ordenou que quando descesse alguém às águas, deveriam descê-lo sob a autoridade da Trindade, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, aqui é o modelo cristão. É por isso que você vai ver pessoas que foram batizadas por João também sendo batizado novamente no batismo cristão, porque aqui é o modelo do cristianismo. É a identificação da regeneração, que é o batismo nas águas, chamado de batismo cristão. Em Mateus capítulo 28 e 19, diz assim: ide por todo o mundo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este é o ato simbólico da experiência do novo nascimento. É por isso que um crente verdadeiro, ele não pode recuar ao batismo em águas. Eu acho uma fé muito suspeita de alguém que disse que aceitou Jesus, mas não quer ser batizado nas águas. Eu fico suspeitando desta fé, porque a verdade que eu encontro nas Escrituras são verdades diferentes. Quem se converte tem prazer de descer às águas. Eu desci às águas, eu tinha 11 anos. A regra lá em Pernambuco é a partir dos 12 anos. Mas eu estava aperreado e desafiei o meu pastor Lamartine. Eu disse a ele: se o senhor não me batizar e eu morrer, o senhor é culpado. E ele ficou com medo. E ele disse à igreja: meus irmãos, essa criança aqui me apertou hoje. Eu queria ver o que os irmãos podem fazer. O estatuto diz que é 12 anos, mas ele está insistindo, ele quer porque quer ser batizado. E a igreja aprovou e eu desci as águas com 11 anos de idade. Até hoje Deus tem me sustentado em suas mãos. Até hoje. Tenho 45 anos. Tenho cara de 30, mas tenho 45 anos. E até hoje Jesus tem me segurado. Porque não tem nada melhor do que descer as águas. Aqui é um grupo de novos convertidos. Não tem nada melhor do que descer as águas. É um negócio tremendo você se identificar com Jesus através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Batismo cristão não é opção, é mandamento. Jesus não disse: pergunte quem quer ser, ele disse: ide e batize. Pergunta quem gosta, não é quem gosta não. Vai e batize. E por que Jesus deu essa ordem imperativa? Porque ele já sabia que quem se converte de verdade tem prazer de descer as águas. Quando você vê um pastor insistindo muito para o crente ser batizado, pode ficar certo que esse crente está meio desacunhado. Que não é o pastor que tem que insistir para batizar, é o crente que tem que aperrear o pastor: me batize, me batize, me batize, me batize. É o contrário. Batismo nas águas, outro tipo de batismo. 1 Coríntios 10 e 2, batismo em Moisés. E o batismo em Moisés, já que a palavra batismo traz o prefixo sob ou sub,
Então a ideia de ser batizado em Moisés é estar sob a autoridade de Moisés. Ninguém que serve a Deus pode viver fora da autoridade de alguém, longe do cajado de alguém. Não, quem serve a Jesus tem que estar debaixo do cajado de quem Ele constituiu sobre você. Você não pode estar fora. Um crente de verdade, não, eu sou crente em casa, eu sou desigrejado porque na igreja tem muito problema, é porque a igreja tem muito pecado, é porque a igreja tem fofoqueiro, é porque a igreja... Me dê um lugar que não tem. Me dê um lugar que não tem fofoqueiro. E tu já está falando dos outros. Porque se tu está dizendo que tem lá, tu já está falando de quem está lá. Não, querido. Quem se converte precisa estar debaixo da autoridade de alguém. Você não pode ser pastor de você mesmo. Isso é incongruência. Você é ovelha e tem que estar debaixo da autoridade de alguém. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que todos foram batizados em Moisés. Estavam debaixo da liderança de Moisés. Então é preciso você estar debaixo da liderança de alguém. Deus trabalha com o sistema de liderança. Deus trabalha com o sistema de líder, colocando pessoas sobre. E quando Ele quer tratar com alguém, primeiro Ele vai tratar com o líder, para tratar com aquela pessoa. Quem comeu o fruto primeiro, Adão ou Eva? Adão ou Eva? Mas a voz chamou Eva ou chamou Adão? Foi? Porque Adão não disse, chama ela, que foi ela primeiro. Não, mas eu dei a responsabilidade a você. Então ele vai sempre tratar primeiro com o líder para tratar com o liderado. As 7 igrejas da Ásia, ele não falou logo com a igreja. Primeiro ele falou com o anjo da igreja. Então esse negócio de eu estou numa igreja que não tem líder, então não é igreja, é comunidade cheia de bagunça. Amém? Porque a igreja de verdade tem que ter líder, tem que ter pastor, tem que ter cajado, tem que ter liderança, porque esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo de Deus. Então, batismo em Moisés é estar debaixo da autoridade de um outro tipo de batismo. Esse aqui é interessante. Se você não sabia, você vai ser batizado a partir de agora. Batismo no sofrimento. Os filhos de Zebedeu influenciaram sua mãe, porque dia antes eles vinham brigando com os outros discípulos, quem é que iria assumir o lugar de honra. Era uma briga, irmãos, entre os discípulos. Essa doença por cargo, isso é antigo, irmão. Essa doença é antiga, essa luta, essa concorrência por destaque, para querer aparecer, isso é antigo, irmão. Essa doença antiga, essa doença de megalomaníaca, essa doença, megalomania, delírio de grandeza. As pessoas acham que vale pelo que tem. Não, você não vale pelo que tem não, querido. Você vale pelo que Jesus fez. Teu valor está na cruz. Teu valor não está no cargo. Teu valor está na cruz. E fique sabendo que a relação de Jesus conosco é muito mais pela cruz do que pelo cargo. Tem muita gente que tem cargo, mas não faz a obra. E tem gente que não tem cargo e faz a obra, porque não é título que vai te dar liberdade para fazer a obra, não, é amor. Quando Jesus foi ter com Pedro, ele perguntou a Pedro: Pedro, tu quer cargo? Tu quer ser presbítero? Tu quer ser pastor? Não, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, então cuida das minhas ovelhas, Pedro, porque a mola propulsora para fazer a obra não é título, não é cargo. Não que eu esteja tirando valor dessas coisas, mas é que as pessoas hoje vivem mais querendo cargo do que se envolver na obra. Aí quando recebe o cargo, fica em casa, não evangeliza, não prega, não faz nada. Antes de ter cargo, era um movimento só na igreja, queria mostrar para o pastor que tinha chamada, mas depois que recebeu o cargo, a chamada morreu. Sabe o que Jesus disse? Sacerdote levita tinha cargo no templo, mas deixou o homem no chão. Samaritano não tinha cargo, tinha amor, parou e ajudou. Sabe qual é a mola da obra? É amor, é amor, é amor, é amor, é amor. Se você tem amor, você faz a obra aonde quer que ela precise de você.
Eramacaia, Shura, Managaias. Eita lá. Mas pastor, o senhor trouxe um cabra desse, é só o começo. Porque se você gostar de Bíblia, você vai ter Bíblia. Eu fui ensinado a pregar Bíblia porque o que alimenta a igreja é Bíblia. Não é invenção, não é manipulação, não é inventar, faz assim, que faz assim, que nada. Quem vai fazer é a palavra. Se tiver de fazer, quem faz é o poder da palavra. Porque ele não disse, não é o cacueto do pregador, é a minha palavra que não volta vazia. Batismo no sofrimento. A mulher perguntou, Senhor, deixa que o meu filho um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus nem olhou para ela, olhou para os meninos. Virou-se para ele e disse, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ser batizado no batismo que eu sou. Ele não disse que eu fui. Se que eu fui seria o de João, mas ele disse que eu sou, estou sendo, que eu sou batizado. Aí eles disseram, podemos. Jesus disse, na verdade podeis, mas não agora. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, é meu Pai que vai decidir isso. Não pertence a mim essa decisão. O que Jesus estava dizendo é que todos que lhe seguem vai ter que ser batizados no batismo que ele estava sendo batizado. Isso é chamado de batismo de sofrimento. É você padecer pelas causas que Cristo padeceu. Que sofrimento é esse? É você padecer por causa de um propósito divino. Você quer fazer a obra de Deus, não quer sofrer nada? Você quer fazer a obra de Deus e quer só receber tapinha? Você quer fazer a obra de Deus, só quer receber carinha bonita sorrindo para você? O Satanás é o cão, rapaz. E ele não está domesticado não, ele é o Satanás com força. E quem faz a obra de Deus catuca ele. Quem faz a obra de Deus incomoda ele. E se você faz a obra e não tem nada para o seu lado, desconfie dessa obra que você está fazendo. Porque quem faz a obra de Deus pode ficar certo. Vai ter guerra, vai ter cara feia, vai ter bochechudo. Mas nem ligue para bochechudo, não ligue para cara feia. Vá fazendo a obra. Deus tem a unanimidade. Será que todo mundo gosta de Deus? Será que todo mundo ama a Deus? Será que todo mundo obedece a Deus? Será que todo mundo está alinhado a Deus? Para aí, se Deus que é perfeito não tem a unanimidade, por que eu vou ter a unanimidade? Quem disse que eu vou chegar numa igreja e todo mundo vai gostar de mim? Quem disse que eu vou pregar e todo mundo vai aplaudir? Que conversa, rapaz. Eu sei que quando eu catuco as coisas do diabo, quem está com o diabo fica inquieto também, rapaz. Então não fica ligando para essas coisas não. Faça o que Deus mandar. E se tiver de sofrer pelo que Deus mandou, sofra. Mas não negocie a sua chamada. Quinto e último tipo de batismo nesta relação. Batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Por favor. Meu Deus. Quando eu cheguei ali, eu ouvi vocês dizer, me batiza com fogo. Aí Jesus veio no meu coração e disse, fale sobre batismo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, Mateus 3:11. Diga comigo, é o revestimento de poder de Deus, garantido por promessa, sinalizado pelo falar em outras línguas, quer seja xenolalia, alguns chamam xenolalia, que são línguas conhecidas, quer seja glossolalia ou glossolalia, como alguns chamam. O batismo com o Espírito Santo, escute aqui, é algo que acontece sobrenaturalmente. Não precisa ninguém ensinar as pessoas falando assim, fala aí, balá, 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 nada disso. Isso aí é fake news. Isso é falso. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural.
é algo que o Espírito Santo realiza. Cristo realiza por meio do Espírito, porque quem batiza é Jesus, por meio do seu Espírito. E quando ocorre o batismo, a pessoa fala em outras línguas sem ter estudado. Cuidado para daqui a pouco você não querer falar good morning, good afternoon, good night, dando saudação de horários em inglês e fui batizado. Nada disso, você aprendeu isso na escola. Não é falar em outras línguas e outros idiomas baseado no que você aprendeu. É sobrenaturalmente. É uma coisa divina, é um milagre. Essas línguas sobrenaturais, elas possuem 3 categorias. Dentro da xenolalia existem 2. Primeiro, línguas conhecidas, idiomas. Idiomas. Não conhecido por quem fala, conhecido por pessoas daquelas nações que entendem o que você está falando na língua delas. Dentro da xenolalia, pode também acontecer de você falar em línguas angelicais, e não deixa de ser xenolalia, porque são línguas conhecidas, não por quem fala, não por quem ouve humanamente, mas Satanás entende língua de anjos também, que ele também já foi um anjo aliado a Deus. Então é uma xenolalia. Mas também existe a glossolalia, que são línguas espirituais, línguas que nem homem, nem Satanás, nem ninguém entende, só Deus. Essa é a glossolalia. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 2. Línguas estranhas que somente Deus é quem entende. Quando Ele quer que a gente entenda, então Ele manifesta um dom paralelo, que é chamado dom de interpretação de línguas, e alguém fala em glossolalia ou xenolalia, e o outro pode interpretar dizendo o que é que ele está falando. Mas o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorre e é marcado pelo falar em outras línguas sobrenaturalmente. O que sinaliza o batismo não é o som do vento, não é as línguas de fogo que foi vista sobre a cabeça dele, não. Aqueles fenômenos apareceram como sinais de inauguração da dispensação do Espírito Santo. O fenômeno que perdurou ao longo da história da igreja não foi línguas de fogo aparecendo na cabeça, nem foi som de vento, não. Foi o falar em outras línguas. A Bíblia diz que lá em Éfeso, Paulo orou por 12 discípulos, não teve vento, nem apareceu língua não. Eles falaram em outras línguas e profetizaram. Você precisa diferenciar os fenômenos da inauguração da dispensação com o fenômeno que revela e dá autenticidade ao batismo com o Espírito Santo, que é o falar em outras línguas. Isso de forma sobrenatural. O crente ele pode falar. Essa promessa não foi uma promessa circunscrita para um grupinho da igreja primitiva. Não, vocês que estão aqui estão debaixo desta promessa. Marcos escreveu dizendo: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Pedro falou, e Lucas escreveu em Atos 2:39. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a quem está perto, e a tanto quanto o Senhor chamar. Então não é só para quem está aqui, não é só para a segunda geração, é tantos quanto o Senhor chamar. A promessa, ela está voltada, está cobrindo vocês também. Vocês têm direito, dentro do contexto da promessa, não é direito de mérito, mas por serem cristãos, estão debaixo desta bênção. Mas para que o Senhor quer batizar com o Espírito Santo? Qual é a finalidade do batismo? Primeiro, aumentar o dinamismo do crente na realização da obra missionária. Ele não batiza a gente para se exibir, para aparecer, para fazer careta gospel. Não. Ele batiza porque Ele quer movimentar você com relação à obra missionária. Sair para evangelizar, sair para pregar, testemunhar da grandeza dEle. Qual o propósito do batismo? Dinamismo, diga dinamismo. Agora, Ele também batiza para estreitar no campo da oração
a nossa relação com Ele. Um crente batizado com o Espírito Santo, ele tem uma experiência, direito a uma experiência que quem não é batizado não tem. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que o crente ele pode orar em línguas estranhas. Quer dizer, quem não é batizado não pode orar em línguas estranhas. Isso significa que na oração, o crente ele pode ser tomado numa dimensão espiritual, dele ficar tão alinhado com o Espírito Santo, que Pedro chamou de orar no Espírito, Judas chamou de orar no Espírito. Orar no Espírito é orar numa dimensão espiritual em línguas estranhas. Você não sabe o que está dizendo, mas algo começa a acontecer dentro de você, e você fica ali de joelho em línguas estranhas, em uma dimensão tão grande, que somente Deus entende o que você está dizendo. Você nem entende, mas você sente os efeitos daquela oração. O crente que não é batizado, ele tem poder de Deus? Tem sim. Todo crente que não é batizado, ele tem o poder de Deus, porque o poder de Deus é lhe dado pelas vestes da salvação. Desde o momento que você aceitou Jesus, você tem poder de expulsar demônio, você tem poder para orar pelos enfermos, você tem poder de Deus na sua vida. Senão o batismo não seria um revestimento, seria vestimenta. Mas quando a Bíblia diz que o batismo é revestimento, é uma vestimenta por cima da outra. Significa que você já tem poder, mas Deus quer lhe dar uma porção a mais de poder. Deus quer lhe dar mais poder. Irmãos, se os crentes que são batizados com o Espírito Santo soubessem a dimensão do investimento que Deus fez na vida deles, eles não ficariam acabrunhados para baixo, se sentindo, não, você estaria pipocando, explodindo, você seria uma dinamite de Deus na terra. Você seria uma dinamite de Deus na terra. Quando Jesus me batizou, eu tinha 11 anos, me envolvi numa cruzada. Naquela cruzada se converteram mais de 250 pessoas, 253 se eu não me engano. E quando foram contabilizar as pessoas que foram levadas à frente, viram lá que eu, na idade de 11 anos, tinha levado 100 almas à frente durante aquela cruzada. Foram 3 dias de cruzada. 11 anos, Jesus já estava assim, movimentando o poder do Espírito dentro de mim, e eu levando almas lá para frente. Meu presente foi um guarda-chuva pequenininho, porque eu levei mais almas à frente. Então, crente cheio do Espírito Santo, ele tem algo dentro dele que queima. Ele tem algo dentro dele que inquieta. O crente cheio, alinhado, só se ele estiver morto, só se ele estiver envolvido com pecado, só se ele estiver sujo por dentro. Mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, já não tem sujeira, já não tem mais nada. Ele é um crente dinâmico, envolvido, contagioso, inquieto pelas coisas de Deus. Ele se envolve. O poder do Espírito Santo é algo extraordinário. Agora, o que é que o crente precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo por meio do batismo? Primeiro, ter conhecimento certo da promessa. Eu disse o quê? Ter conhecimento certo da promessa. Que às vezes só conhece a promessa, mas conhece de forma errada. E a ignorância é um bloqueio para a pessoa receber o batismo. Tem gente que não recebe batismo com o Espírito Santo porque carrega um bloqueio na mente. Quais são os bloqueios? São vários. Eu alistei aqui pelo menos 3. Mas percebam de que em Atos capítulo 19, versículo 2 ao 7, quando Paulo chega em Éfeso, pergunta aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ele disse: nem ouvimos falar de Espírito Santo. Aí Paulo perguntou: então em quem vocês são batizados? Ele: no batismo de João. Aí Paulo batiza ele no batismo cristão, e depois ora sobre ele pondo as mãos, e os 12 que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. O que é que estava faltando para eles serem batizados? Conhecimento. Eles eram ignorantes, eles não sabiam a respeito da promessa. E tem outros que sabem, mas sabem de forma errada. Por quê? Porque batismo não está vinculado a mérito.
Eu disse o quê? Batismo não está vinculado a mérito. Ninguém é batizado porque merece. Em Atos 10:45, os judeus achavam que o batismo era só para eles. Mas quando foram para a casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu sobre os de Cornélio, eles disseram: do jeito que desceu sobre nós, desceu sobre eles. Ficaram admirados, porque achavam que era uma bênção meritória. E não é. Todo crente pode ser batizado com o Espírito Santo. 2, o batismo não está vinculado a método. Ninguém é batizado por causa de um método. Olha, faça assim, venha para cá, fique aqui na frente. Se você não ficar aqui na frente, você não é batizado. Nada disso. Quando a gente chama para vir à frente, é para identificar quem vai ser batizado. Mas não significa que Jesus só batiza aqui. Jesus batiza em qualquer lugar. A Bíblia diz em João 3:8, o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo, ele é autônomo, ele não está preso a mim, ele pode operar agora mesmo aí, ele pode fazer algo extraordinário, ele pode te batizar aqui, ele pode te batizar no caminho, ele pode te batizar em casa, ele pode te batizar na empresa. Eu conheço o testemunho de um irmão que clamava a Deus para ser batizado, e um dia no ciclo de oração, quando ele veio, orou, deu glória, e Jesus não batizou. E as irmãs usavam um eufemismo para acalmar aquele irmão: olha, Jesus lhe queimou, não lhe batizou ainda, mas você está queimado, está queimado. E o irmão saiu dali chorando: Jesus, tu me queimou e não me batizou, Jesus. Como é que tu faz um negócio desse? Tu me queima e não me batiza, por que tu fez um negócio desse? E foi para casa chorando. A irmã disse que eu estou queimado, Jesus, e tu não me batizou. Quando chegou em casa com a fome, cansado, quando ele pegou a banana que partiu, que foi comer, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Foi banana para tudo que era lado, casca de banana, e ele cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não está preso a método. Ele batiza você cantando, ele batiza você orando, ele batiza você jejuando, ele batiza você de joelho, ele batiza você em pé, ele batiza você sentado, ele batiza você dentro do carro. É perigoso, mas ele batiza. Aleluia. Agora, deixa eu mexer um pouco com vocês para caminhar para o fim. O batismo com o Espírito Santo não está preso a tempo. Não existe predestinação para o batismo. Já vi muitos que dizem assim: você não foi batizado porque não chegou o seu tempo. Desculpa. Lá no cenáculo, quase 120 irmãos estavam lá. Tudo foi batizado, não ficou nenhum para o outro dia. Não teve nenhum que disse assim: olha, só faltou tu, mas amanhã tu vem, viu? Não é teu tempo não. Lá com Paulo em Éfeso, quando ele orou pelos 12 discípulos, Jesus não batizou 11, deixou um não, batizou os 12. Não existe predestinação para ser batizado. Não existe esse negócio: não chegou teu tempo. O tempo é agora, querido. E tu quer ser batizado quando? No céu é. No céu não precisa de ser batizado não, porque lá tu já entra com as línguas do céu mesmo. É aqui. É aqui que Jesus quer te batizar. Então tenha conhecimento certo. E por que Jesus não batiza? Pedro diz em Atos 2:38 que para Jesus batizar tem que haver arrependimento sincero. Pedro disse, respondendo a ele: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus não batiza quem está cheio de pecado. Como é que ele vai batizar se você já está cheio de pecado? Ele vai encher o quê? Se já está cheio, você tem que se esvaziar por meio do arrependimento. Você tem que chegar na presença dele e começar a se arrepender. Jesus, eu me arrependo disso. É como se você abriu aquela tampa e vai se esvaziando, vai tirando o que não presta, e você vai se quebrantando. Senhor, nunca mais isso. Senhor, nunca mais isso. E você vai se esvaziando. Quando você estiver vazio, aí o Espírito Santo diz: agora eu posso encher, porque ele só enche quem está vazio. Quem já está cheio não enche não. Se esvazie dos pecados, das fraquezas, dos erros. Vá se esvaziando nesta noite. Tire a tampa e vá se humilhando na presença dele, porque ele pode te batizar enquanto eu estou pregando aqui.
Em Atos capítulo 5, versículo 32, a Bíblia mostra que Jesus batiza quem é obediente. A Bíblia diz assim: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Jesus não batiza crente desobediente, revoltado, nariz empinado, não. Vá se quebrantando, vá se humilhando, se coloque na posição de ovelha para obedecer. Eu estou lhe dando todos os detalhes para você receber o milagre de Deus na sua vida. Quarto, a Bíblia diz que Jesus batiza quem tem fé na palavra. Jesus batiza quem tem fé. João 7, 38 e 39, Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer como eu quero crer, não é crer como eu gosto, é crer como diz as Escrituras. Aí a Bíblia diz: rios de água viva fluirá no seu interior. E dizia ele isto do Espírito Santo que ainda não havia sido dado. Então percebam que a fé na palavra é que vai fazer você ter acesso a esta promessa. Diga assim: Deus não se move sem primeiro falar. Diga: Deus se move sobre a sua palavra. É claro que existem outras coisas que faz Deus se movimentar, mas a principal delas é a palavra. Deus não se movimenta sem a sua palavra. Percebam que primeiro ele disse: haja luz, e houve luz. Só houve luz porque primeiro ele falou. Só acontecem as coisas se primeiro ele falar. Então não tente receber o que Jesus nunca lhe falou. Não tente ter acesso a coisas que Deus não lhe falou. Agora, se Deus falou, então corra em direção, porque está empenhorada ali a palavra dele. E foi ele quem disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Se a palavra já veio, o milagre já está no caminho. Então você pode experimentar esse milagre. Deus age sobre a palavra. O centurião disse: olha, apenas uma palavra e o meu criado sarará. O outro disse assim: eu creio, Senhor. Jesus disse: tu és daquele que só crê vendo. E ele disse: não, Senhor, então vai, porque o teu filho vive. O homem deu as costas e foi. E no meio do caminho o servo disse: olha, teu filho vive. Ele disse: de que hora melhorou? Ele disse: tal hora foi a hora que ele me deu a palavra. Se ele dá a palavra, o milagre acontece. Pode estar perto, pode estar longe. Se ele deu a palavra, vai acontecer. Se ele te deu a promessa, vai acontecer. Ele se move sob a palavra. Fica em pé em nome de Jesus. Sabe o que é que faz você ter acesso à promessa? Conhecimento certo, arrependimento, vida obediente, fé na palavra e busca ardente. Você precisa buscar de forma fervorosa. Quem não sente sede não corre em busca da água. E ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E ele não fala só da água da salvação, o poder também você tem que buscar. Nós temos que buscar. Jesus disse assim em Lucas 11, versículo 9: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quem quer o Espírito Santo aqui? Quem quer? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo aqui? Quem quer? A Bíblia está dizendo que Ele dá a quem lhe pedir. Lá em casa, nós fomos criados em um berço evangélico. Somos 16 irmãos. Hoje temos 7 pastores na família.
Filhos de mamãe são 7 homens, junto com o que papai tinha, porque ele era viúvo quando casou-se com mamãe, mais 4. E mais um que ele teve lá fora quando não era crente, que também é crente também, essa minha irmã. São 16. Então de mamãe foram 11, fora os que morreram, mais 4, e mais um que papai, quando não era crente, estava desviado, se envolveu lá fora, mas Jesus fez uma obra, salvou esta mulher, salvou a filha, e todos estão no Evangelho. Papai e mamãe já voltou para Jesus, já devolvemos ele para o Senhor. E nós fomos criados dentro da igreja. A minha casa foi um ambiente de milagres. Jesus batizou meus irmãos brincando de culto dentro de casa. Mamãe morreu e não era batizada com o Espírito Santo. Ela tinha um problema sério, tipo um câncer, que ela vomitava muito sangue. E eu perguntei a ela: por que a senhora não vai lá para frente para ser batizada? Ela disse: se eu tossir ali e começar a sair sangue, eu não vou não. E ela sempre teve medo de ir para as orações de batismo por conta desse... Ela tinha uma veia dilatada e aquilo ali se tornou um problema grave. Passou mais de 30 anos, comeu o pulmão dela todo. Mas Jesus tinha dito a ela que ela não morreria enquanto não visse todos os seus filhos pregando a palavra. E depois que Jesus fez a obra na vida de todos os meus irmãos, foi que Jesus guardou a minha mãe. Mas lá em casa foi um ambiente de milagre. Mamãe ensinou a gente a pregar cedo. Mamãe me ensinou a pregar. Ela escrevia as mensagens, dizia: se você pregar essa mensagem, eu lhe dou dinheiro para comer guloseima, pirulito, bala lá fora. E eu comecei como um mercenário de pirulito. Eu ia para os engenhos, lugares distantes, 12 quilômetros, 20 quilômetros, 15 quilômetros, a pé. Dirigi igreja em engenhos. E nós fomos criados nesse ambiente de fervor, de poder. Jesus batizou meus irmãos dentro do quarto. E mamãe era costureira, ficou batendo: ele acaba com isso, achando que ele estava imitando os irmãos na igreja. E como ela não sabia se era, se não era, chamou a esposa do pastor. Quando a esposa do pastor chegou, disse: não, irmã, é que Jesus está batizando seus meninos aqui. E eles estavam brincando de culto. Jesus me batizou com 11 anos, eu indo para o ciclo de oração, aí ficava brincando de pega. Não sei se vocês conhecem esse negócio aqui, de correr atrás dos meninos e pegar, tocar nele e ele ficar congelado e tal. E quando chegava a hora do batismo, eu corria para ser batizado, e Jesus não me batizava. E no último ou penúltimo dia do avivamento do ciclo de oração, eu fiz um jejum: eu quero ser batizado. Aí mamãe disse para mim: você hoje não vai, você queimou muita aula com esse negocinho de ser batizado, não foi batizado e vai ser reprovado. Se você for, você apanha. E ela não sabia que eu tinha feito jejum e queria ser batizado naquele dia. E eu fiquei naquele desafio: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Não, eu vou levar uma pizza, mas eu vou. Aí fui. Fiquei lá escondido, no último banco, orando. Passou o ciclo de oração, quando a irmã chamou: quem não é batizado, vem à frente. Eu fui. Fiquei de joelho, bem na frente assim, uma criancinha, 11 anos. E fiquei dizendo: Jesus, tu vai me batizar, Jesus. Eu vou levar uma pizza e tu não vai me batizar. Mas Jesus, como é que tu vai deixar um negócio desse? Eu vou apanhar, Jesus, eu vou apanhar. Eu vim porque eu estou crendo, eu jejuei. E fiquei ali, e os irmãos começaram a orar. Aí eu ouvi os irmãos dizer: Jesus já batizou um aqui, Jesus já batizou um ali. E eu comecei a dar glória. E as irmãs diziam: dê glória, meu filho, dê glória. E eu: glória, 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 glória. E eu: Jesus, Jesus, oh Jesus, me batiza. Daqui a pouco Jesus me batizou com o Espírito Santo. Um calor do céu me tomou ali. Aí a irmã gritou: Jesus batizou Elmi. Quando ela gritou, irmãos, eu fiquei mais animado do que eu já estava. Meti minha cabeça no púlpito, quase que eu quebro o púlpito da igreja, batendo com a cabeça, e eles tentando me segurar, e eu cheio do Espírito Santo. Quando terminou aquele momento, mamãe cantava na comissão. Eu cheguei para perto dela e disse assim: não dei em mim não, que Jesus me batizou hoje, viu? Ela disse: não, meu filho, eu vou dar em você não. Quando eu vi você passando, eu disse: Jesus, se tu tem algo na vida desse menino, batiza ele hoje. Você tem aliado por você, tem alguém orando para Jesus te batizar.
Eu queria que você que não é batizado, não é porque Jesus só batiza aqui, eu já expliquei, mas é porque fica mais fácil a gente identificar. Vem aqui à frente, eu estou dentro do horário. Eu ainda tenho ali 5 minutos do que o pastor me deu e eu quero orar nesses 5 minutos para Jesus te batizar. Agora vem logo, senão eu só fico com 1 minuto só. Vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Você que não é batizado, venha com fé, venha com fé, venha com fé, venha crendo, venha crendo. Quem crê que Jesus estará aqui? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo? Quem crê? Quem crê que Ele ainda é o mesmo? Quem crê que o vento ainda se move no meio do seu povo? Venha, venha querido, venha, venha. Quem é batizado com o Espírito Santo aí, levante a mão. Quem é? Quem já é batizado e fala línguas estranhas? Quem tem esse poder assim ardendo dentro do seu coração? Eu vou pedir para você vir aqui à frente, escolher um desse aqui e você vai orar por ele. Venha, 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 venha me ajudar aqui agora na oração. Você que é batizado com o Espírito Santo, saia do seu lugar. Veja quem é a sua amiga, seu amigo que está aqui. Fica perto dele, porque quando Jesus batizar ele, você já levanta a mão e já dá sinal. Já batizou aqui. Venha, 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 venha. Frente. Vem logo, abençoado. Você sabia que um obreiro, apesar de ser escolhido por Deus, ele pode ser demitido ministerialmente? Se você quer saber mais acerca disso, no meu e-book, com adicional agora o audiobook, você vai ter acesso a essas informações e mais. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Clica lá e receba o seu.